Muito bom dia, Ricardo. Este é um orçamento feito à medida por causa das eleições? Este é um orçamento que procura um equilíbrio entre, por um lado, aquilo que são as necessidades de manter algumas das medidas da austeridade e, na verdade, como foi dito por Pedro Passos Coelho e Maria Luísa Albuquerque, não há aqui um grande espaço nem para uma redução de impostos, como, por exemplo, o CDS tinha vindo a pedir, nem para uma diminuição daquilo que são cortes em algumas das despesas estruturais do Estado e, por outro lado, o facto de ser um ano eleitoral. E a verdade é que, no próximo ano, os pensionistas vão ver as suas pensões um pouco mais preenchidas e os funcionários públicos vão recuperar 20% dos cortes salariais a que tinham sido sujeitos e, portanto, há aqui também uma tentativa de ir ao encontro das expectativas de muitos contribuintes que ao longo dos últimos 3 anos têm sofrido pesadas medidas de austeridade e que agora gostavam de ver um pouco recuperado o resultado desse mesmo esforço. Portanto, tira com uma mão, dá com a outra. E aquilo que falta agora saber é, tendo em conta que este é um orçamento de Estado com algumas peculiaridades, por exemplo, a reforma fiscal ficou fora dele, isso as pessoas têm dificuldade em entender, falta saber qual é que é o real efeito deste orçamento no bolso das pessoas. E essa é a questão que, de alguma maneira, o Governo tem dissimulado com um orçamento que mostra alguma coisa, mas ainda esconde outra, e nós não temos ainda completamente a percepção daquilo que irá acontecer. Por outro lado, algumas das parcelas que formatam este orçamento de Estado são, em alguns aspectos, aparentemente otimistas, o facto de o PIB crescer 1,5%, o desemprego descer para a ordem dos 13%, e, por outro lado, é um orçamento de Estado que procura também não entrar em grandes, com grande espetacularidade, não há ali nada que se anuncie que, de alguma maneira, possa formatar-se naquilo a que se chama um orçamento eleitoralista, com grandes cortes nos impostos ou até com uma eliminação total de muitos dos cortes na despesa do Estado. Agora, a verdade é que falta saber, por exemplo, naquilo que diz respeito aos chamados cortes nas despesas intermédias, o que é que verdadeiramente lá está inscrito, porque o orçamento, desse ponto de vista, é muito genérico e essa é claramente uma das questões que vai dividir PS e PSD durante os meses que antecederão as eleições legislativas do próximo ano. Ricardo, este orçamento mostrou fragilidades na coligação, na tua opinião? Aparentemente sim, eu diria que na verdade no final, e sobretudo viu-se isso durante as jornadas parlamentares conjuntas PSD e CDS, ele acabou por sedimentar ainda mais aquilo que é a parceria entre Pedro Passos Coelho e Paulo Portas. Diria aparentemente não, porque inicialmente, a propósito da questão fiscal, houve claras divergências entre os ministros do CDS e os ministros do PSD e ouviram-se até alguns ministros do CDS, em particular Pires de Lima, a fazer referências críticas àquilo que foi uma resistência muito grande por parte de Pedro Passos Coelho relativamente a uma política fiscal um pouco mais suave. No final, aquilo que se percebeu é que Paulo Portas veio reconhecer que, na verdade, este era o orçamento de Estado que se impunha aos portugueses, colando-se claramente à posição de Pedro Passos Coelho e retirando também espaço de manobra aos partidos da oposição, em particular ao Partido Socialista, que esperava ver, exatamente nessas palavras de Paulo Portas, algum sinal de fricção que eventualmente pudesse ser aproveitado durante o tal ano eleitoral, onde a oposição vai ter que explorar todas as fragilidades para conseguir diminuir aquilo que é o espaço de manobra dos partidos da coligação para fazerem algum floreado perante um eleitorado que sabe que as questões económicas podem ser determinantes para a sua escolha no próximo ano. Ricardo Jorge Pinto, obrigado. Bom dia.